E aí, hein? Donald Trump mandou uma cartinha pro Lula? Vamos ver o que isso vai acontecer. Bem, para falar desse tema, a gente tem que fazer isso de maneira sóbria. Primeira coisa, você que é novo no canal. O meu esforço aqui é um esforço de trazer, falar sobre esses tópicos, mas de maneira a ganhar dinheiro. Eu não estou aqui para debater politicamente se Trump está certo, se o Lula está certo, se o Bolsonaro sei lá o quê, etc. E tal. Não é disso que se trata. Tanto é que eu adoro falar, e é verdade isso. Meu trabalho não é estar certo, mas descobrir antes da média, opinião média das pessoas para ganhar dinheiro. Enfim, né? Feito esse disclaimer, vamos pensar sobre essa questão das tarifas do Trump. Né? Eu estou gravando isso 2 dias depois do anúncio do Trump e também resolvi esperar porque o Lula se pronunciou no meio do caminho, isso vai ser importante para o nosso debate aqui. Então eu vou dividir o assunto em 3 blocos. O primeiro desse bloco vai ser discutir o que aconteceu, né? A gente falar do que se trata essa carta, né? E essa tarifa que os Estados Unidos está fazendo para o Brasil, entender a dinâmica disso. A segunda questão, o segundo bloco de discussão que eu vou fazer aqui, tem a ver com o que a gente tem que ficar atento. O que a gente tem que ficar atento para saber operar, porque, francamente, nem eu, nem você, nem Elon Musk, ninguém. Bem, Elon Musk não ia saber mesmo, mas enfim. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas tem coisas que a gente pode monitorar que vai dar pista para a gente saber o que, de fato, para onde pode ir. Né? O mercado de títulos, de bolsa, do câmbio mesmo, isso é muito importante. E o terceiro grupo de temas, né, o segundo bloco, vai ser o seguinte. De fato, o Trump vai fazer isso? Ele consegue fazer isso? Então vamos lá. Primeira coisa. O que aconteceu? Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, resolveu mandar uma carta. Na verdade, ele nem mandou a carta propriamente. Ele publicou a carta na rede social dele, a Truth. Ele não está usando mais o X, né? Não está usando mais o Twitter tanto. Talvez é porque é do Elon Musk. Enfim, pode ser isso, né? Mas lá ele coloca o seguinte, ele resolve tarifar o Brasil baseado em três questões. Primeiro, que ele entende que a ação contra o ex-presidente Bolsonaro é descabida. 2, ele está falando da questão das big techs, né? E 3, ele fala que existe uma situação não favorável para os Estados Unidos com o comércio brasileiro, né? Aí vamos tentar pensar isso aí o seguinte, né? Muitos países receberam essa cartinha, né? Tanto é que tem trechos que são iguais, né? Basicamente o trecho é o seguinte, que é igual, né? Ele fala, estou te tarifando, mas se você me tarifar de volta, eu vou colocar isso em cima da tarifa que eu já fiz. Ou seja, ele já dizendo que vai escalar a discussão. Qual que é o problema do que foi feito, do que está sendo falado pelo Donald Trump? Que é importante a gente ter clareza nisso. É impossível o governo brasileiro atender isso. Primeira questão, né, sobre a questão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. O Lula não vai pedir para o Supremo rever isso ou pegar leve. Não vai fazer isso. Né? Sobre a questão das big techs, também. Imagina agora, vamos pegar o Alexandre de Moraes. Você acha que o Alexandre de Moraes, depois de uma coisa dessa, vai pegar mais leve ou mais pesado? Não tem como fazer. Se o governo ou o Supremo, vamos dizer assim, suavizarem o debate sobre isso agora, enfim, não tem como. Na verdade, eles vão escalar isso. E, por fim, aí um tema econômico, que tem a ver com a balança comercial do Brasil com os Estados Unidos. E a verdade é que o Trump ou foi mal informado ou está mentindo na cara dura. Ele pode estar até mentindo na cara dura, e eu falo isso porque é da estratégia de negociação dele, né? Ele é assim, né? Ele gosta de jogar assim na porrada para depois ir, vamos dizer assim, capturando os benefícios que ele quer. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos desde 2009, pelo menos. Eu puxei os dados no MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio. Está evidente, o déficit nosso por ano, né, em torno de 5 bi de dólar com os Estados Unidos. E tem uma questão que é interessante, que é o seguinte, já foi mais, tá? Do conjunto exportado para os Estados Unidos, já foi mais. Hoje em dia, do total de exportação nossa, as exportações para os Estados Unidos em torno de 12% do valor total exportado. E aí chega numa discussão que é rápida, só para você pensar.
Vamos supor que tarifou 50, aí o Brasil vai lá, coloca mais 50, e vai escalando, e aí não tem mais as exportações para os Estados Unidos, tá? Se você pegar esse valor, é em torno de 0,4% do PIB. Então você tem visto muito número por aí dizendo, se o Brasil, se tiver as tarifas, o PIB do Brasil cai 0,4%. Essa conta de padeiro, bem, vocês já perceberam que economista adora fazer conta de padeiro, né? Não só sou eu, todo mundo. Mas essa que é a conta do número do pessoal. Então foi isso que aconteceu. E é isso que está colocado que não tem solução. O presidente Lula não vai poder retroceder, o Supremo não vai retroceder e a questão econômica não faz sentido. Então, assim, está feita a confusão. Então, é isso o debate. Se isso é verdade, aí tem como você reagir a isso. Aí o presidente Lula já disse que vai... Ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, falou que vai chamar empresário, que vai ver o que está acontecendo. Ele vai tentar trabalhar na diplomacia, o que é uma ótima notícia, tá? Porque se você tivesse uma alta das tarifas, vou tarifar em 50% produto importado dos Estados Unidos. Aí, pelo amor de Deus, vai ser um Deus nos acuda, mas talvez aconteça, tá? Então, se você é empresário e importa insumo dos Estados Unidos, sugiro fortemente que você sai correndo aí comprando esses insumos. Tá bom, esse é o primeiro bloco de questões. O segundo bloco de questões é o seguinte: o que a gente tem que ver para saber o que vai acontecer para frente? Quais são o principal, né, vamos dizer assim, viés de distorção que pode acontecer? É câmbio, né? Se você tiver uma tributação de 50% dos produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, você percebe que, em tese, vai entrar menos dólar aqui, né? Porque o superávit comercial não vai ser tão forte. Se acontecer isso, o dólar pode ficar mais forte contra o real. A gente tem que observar isso, porque não tem clareza nenhuma ainda sobre o que de fato vai acontecer nessa era. Mas a gente tem que ficar muito atento ao dólar, muito atento. Deu estresse esses dias? Deu, mas não fez nem cócega no que já ganhou o real contra o dólar. Então, esse é o principal componente. O segundo componente que a gente tem que ver, e isso daí vai ser nos dados de inflação, é se por acaso vai ter uma queda de inflação porque esses produtos que estavam sendo exportados vão entrar aqui dentro. Num primeiro momento não vai acontecer isso, tá, pessoal? Porque imagina, vamos supor, a gente exporta carne para os Estados Unidos. E aí você é um americano que importa a carne do Brasil. Você deve ter ligado já para o teu fornecedor de carne, né? Falar, amigo, manda mais 3 navios dessa porcaria aí para mim, porque eu preciso dessa carne. Depois desse pico de demanda que vai ter lá, depois vai cair, isso daí pode vir para cá. Então vamos observar também a dinâmica inflacionária, que é muito importante isso. E existe aí, por fim, né, uma discussão a respeito de taxa de juros no Brasil, que pode subir por conta de uma aversão a risco, etc. e tal. Olha, pessoal, francamente, ainda não aconteceu nada, está super tranquila a curva de juros. Não vai ser por aí que vai ter esse efeito no Brasil, pelo menos. Mas é assim, guarda essa coisa. André, o que eu tenho que olhar para ver se está piorando muito forte ou não? É dólar. É só isso. É só isso. É dólar. Isso daí tem que ver assim, não só assim o Brasil, o dólar subiu contra o real, tem que ver em relação aos outros também. Porque esse jogo ele está jogando contra todo mundo. E isso daí coloca essa questão para gente. Então vamos lá. Primeiro bloco do que eu falei. Ele fez uma carta que tem 3 pontos. Esses 3 pontos o governo brasileiro não pode atender. Se não pode atender, o governo brasileiro vai ter que ir para cima. Foi para cima na porrada? Resposta: não. Ainda não, pelo menos. 2, isso daí vai gerar um tipo de estresse. Aonde vai ser a bandeira vermelha, a bandeira que vai ser o alerta? É complicado falar bandeira vermelha nesse tema, né? Mas assim, onde vai ser o alerta dessa questão toda? Dólar. Guarda isso. Aí tem o terceiro ponto, que é o seguinte: Donald Trump vai fazer, de fato, essa alta de tarifas de 50%, né, contra o Brasil? Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Primeira coisa, vai ser um transtorno gigantesco para os americanos. Por exemplo, 1/3 do café importado dos Estados Unidos vem do Brasil. Você imagina o pessoal indo no Starbucks e pagando mais 10% mais caro o valor do café? Não, né? Chapa de aço, que a gente manda muito para os Estados Unidos, é um dos principais destinos, é o principal destino de chapa de aço do Brasil. Vai ter carro mais caro lá? Então, assim, eu acho que faz parte de um blefe, né, desse tipo. Mas o que me preocupa, e aí sim, isso pode ter uma característica que vai falar, ele vai taxar mesmo e dane-se, né? É porque foi uma carta política. Todos os países do mundo, ele tem batido no governo, etc. e tal. Mas no caso do Brasil foi nitidamente isso. Se você vê, já teve a China reagindo, defendendo o Brasil,
Outros países estão se posicionando nesse sentido para mostrar o absurdo. Bem, é o 1º de agosto, daqui a alguns dias, que deve ser a data que ele vai iniciar esse processo. Eu acho que não vai ser isso, né? Mas a gente vai ter que monitorar. Mas para você saber disso, o meu papo aqui é como fazer você ganhar dinheiro. Não estamos aqui para resolver o problema do país, do mundo, nem nada. É utilizar a inteligência financeira a seu favor. Então você vai fazer 2 coisas. A primeira é, se inscreve no canal. Porque no canal, quando você está inscrito, você vai, obviamente, tendo acesso aos vídeos novos e a todo o debate que isso daí gera. E a segunda, deixa o seu like, deixa o seu joinha, porque isso daí impulsiona o vídeo para mais gente que vai querer ver, né? E tem que ter acesso a esse conteúdo. Mas principalmente, eu quero saber de vocês o seguinte: o que você está esperando dessa história do Trump? Você acha que vai realmente desandar para uma guerra tarifária gigante? Será que o resto do mundo vai não ajudar o Brasil, mas vai contrapor esse papo da Casa Branca? Quero saber aqui nos comentários, porque esse debate que vai gerando a atenção que a gente precisa ter para ganhar dinheiro. É isso aí, pessoal. Até a próxima.